O sol mal tinha nascido quando Lívia Costa começou mais um dia de trabalho na mansão dos Volkov. Aos 26 anos, ela já sabia que qualquer erro seria punido. 3 anos naquela casa tinham ensinado isso. A escadaria de mármore do hall principal brilhava que nem espelho. Lívia subia e descia os degraus com balde e pano, limpando cada cantinho. Sabia que tinha que estar perfeito. O som dos saltos no corredor fez ela endurecer os ombros. Clarice Volkov vinha chegando. E quando Clarice estava irritada, alguém sempre pagava o pato. 3 anos aqui e você ainda faz esse tipo de coisa? A voz cortante da patroa cortou o silêncio. Clarice Volkov, de 58 anos, adorava mostrar quem mandava ali. Viúva do russo Vladimir Volkov, ela controlava tudo enquanto o enteado não tomava conta da própria vida. Lívia parou e se virou devagar. Bom dia, dona Clarice. Eu estava fazendo um trabalho porco. Clarice cortou, os olhos frios olhando os degraus. Olha isso, cheio de mancha. Lívia olhou para a escada que tinha limpado com tanto cuidado. Não tinha mancha nenhuma. O mármore brilhava, mas com Clarice a verdade não importava. O que importava era o humor dela. Clarice odiava aquele olhar da faxineira. Não por insolência, mas por não conseguir quebrar aquela maldita dignidade. Eu posso limpar de novo se a senhora... Claro que vai limpar de novo! Clarice pegou o balde com água suja e despejou tudo sobre os degraus limpos. Água escura escorreu pelas pedras brancas. Faz de novo, do jeito certo, e dessa vez usa seus próprios panos, já que não sabe fazer direito com os nossos. Lívia sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair. Não na frente de Clarice. Se abaixou e começou a limpar a água suja com as próprias mãos. Da varanda do 2º andar, Nikolai Volkov observava. Aos 32 anos, sempre teve dificuldade para enfrentar a madrasta. Quando criança, ela o intimidava. Agora adulto, ele só evitava briga. Nikolai sentiu um aperto no peito vendo Lívia de joelhos. Deu um passo para a escada, mas hesitou. Clarice olhou para cima e o encarou com aquele olhar que ele conhecia desde pequeno. Nikolai desviou e se afastou. Lívia estava sozinha de novo. Quando terminou, as mãos estavam vermelhas e doloridas. Clarice tinha sumido, deixando para trás apenas o rastro da sua autoridade satisfeita. Lívia se sentou no último degrau e deixou uma lágrima cair. Koroshô, babushka Ivan. Ela sussurrou em russo, tocando a pulseira escondida na manga. Tá tudo bem, vovô Ivan. Era o que fazia desde pequena quando se sentia sozinha. Falava com o avô como se ele ainda tivesse ali. Lívia se lembrou dos 8 anos, quando ainda morava com os avós numa casinha no centro. A mãe tinha morrido no parto, o pai sumiu depois. Foram os avós que criaram ela, principalmente o vovô Ivan Costa. Ivan tinha chegado ao Brasil jovem, fugindo da pobreza na Rússia nos anos 1970. Nunca perdeu o sotaque nem o amor pela língua. Toda tarde, depois da escola, Lívia sentava no colo dele para as lições de russo. O russo conecta você com sua alma, devotka, ele dizia, usando a palavra carinhosa para menina. Quando você fala russo, a alma da sua avó sussurra junto com você. Ivan não ensinava só palavras. Contava histórias. Falava da Rússia, das tradições, da força do povo russo. No aniversário de 10 anos da Lívia, ele deu um presente especial. Essa pulseira era da minha mãe, disse, colocando a peça de prata no pulso dela. Tinha detalhes delicados e pedrinhas vermelhas que brilhavam. Na Rússia, a gente diz que quem usa isso nunca está sozinho. A família está sempre junto. Nunca tira, devotka. Promete? Prometo, dedushka. Lívia acordou da lembrança e tocou a pulseira de novo. Mesmo depois que o avô morreu, 5 anos atrás, ela mantinha a promessa.
A pulseira ficava sempre escondida. Clarice não podia saber que a faxineira tinha algo tão valioso. Estava falando sozinha de novo? Que tipo de bruxaria você esconde nesse sotaque estranho? A voz de Clarice a fez pular. A patroa tinha voltado e olhava com desconfiança. Eu estava só... Lívia tentou arranjar desculpa. Você estava falando numa língua esquisita. Que língua era? Era só... Eu estava cantarolando, dona Clarice. Clarice estudou ela com olhos afiados. Tinha algo diferente naquela funcionária, algo que sempre incomodou. Lívia tinha uma dignidade que ela não conseguia quebrar, e isso irritava muito. Para de perder tempo com fantasia e vai para a cozinha. A gente tem uma semana pesada pela frente. Sim, senhora. Clarice ia se afastar quando o som de um carro na entrada chamou a atenção. Franziu o senho e olhou o relógio. Não estava esperando ninguém. Quem é agora? Resmungou, indo para a porta principal. Lívia seguiu de longe, curiosa. O portão automático se abriu devagar, mostrando uma van preta. Do banco da frente, um homem desceu e abriu a porta de trás. O que Lívia viu deixou ela sem ar. Uma cadeira de rodas foi tirada da van com cuidado. Nela estava uma senhora idosa de cabelos brancos como neve. Mesmo sentada, envolta em fragilidade, carregava nos olhos a força de uma ancestral. Os olhos azuis, ainda brilhantes, percorreram a mansão com nostalgia e tristeza. Katarina Volkov tinha chegado. 2 homens de meia-idade saíram da van carregando malas e falando baixo. Lívia reconheceu pelas fotos da casa. Viktor e Dmitri Volkov, filhos de Katarina e cunhados do falecido Vladimir. Finalmente chegaram, disse Clarice, mas o tom não mostrava alegria nenhuma. Viktor Volkov, de 50 anos, se aproximou com um sorriso que não chegava nos olhos. Clarice, querida cunhada, aqui está nossa mãe, como prometido. Dmitri, 2 anos mais novo, suspirou alto enquanto descarregava. A viagem foi cansativa. Ela reclamou o tempo todo. Katarina tentou falar, as palavras saindo em russo com voz ainda forte. Gde mój vnuk, gde Nikolai? Onde está meu neto? Onde está Nikolai? Viktor deu de ombros e falou em português. Ela está confusa. A idade, né? Não liga para o que ela fala. Clarice concordou com um sorriso falso. Claro, imagino como deve ser difícil. Nesse momento, Nikolai apareceu na porta. Ao ver a avó, o rosto dele se iluminou e correu para abraçar ela. Vovó, que bom que você veio! Katarina sorriu pela primeira vez desde que chegou. Segurou o rosto do neto com mãos trêmulas e falou em russo. Mój vnuk! Meu neto. Nikolai sorriu, mas era óbvio que não entendia nada. Beijou a testa da avó e respondeu em português. Eu também senti sua falta, vovó. Vamos entrar, você deve estar cansada. Durante toda essa conversa, Lívia observava de longe. O coração disparou quando ouviu Katarina falar russo. Cada palavra era clara para ela, e dava para sentir a emoção na voz da velha senhora. Mas o que mais impressionou foi perceber que Nikolai não entendia nada, e pelos rostos entediados de Viktor e Dmitri, eles também não se importavam em traduzir. Katarina estava sozinha no meio da própria família. Lívia! A voz de Clarice tirou ela dos pensamentos. Para de ficar aí parada e ajuda com as malas. Sim, senhora. Lívia se aproximou para pegar uma mala e, nesse momento, os olhos dela encontraram os de Katarina. A idosa olhou com curiosidade como se percebesse algo familiar naquela jovem funcionária. Spasibo de vodka, Katarina disse suave, agradecendo em russo. Lívia quase deixou a mala cair. Por um segundo, quis responder, mas se controlou. Só sorriu e acenou respeitosa. Katarina inclinou a cabeça, intrigada. Tinha algo naquele sorriso. Vamos, mãe, disse Viktor impaciente, empurrando a cadeira para casa. Vamos te acomodar para a gente resolver os assuntos importantes.
Dmitri bufou. Quanto antes, melhor. A gente tem voo de volta na segunda. Enquanto entravam, Lívia ouviu Catarina perguntar em russo, "Tak skoro?" Tão cedo, mas ninguém respondeu. Ninguém entendia e, aparentemente, ninguém ligava. Lívia sentiu uma dor no peito. Ela entendia cada palavra de tristeza que saía dos lábios de Catarina. Uma semana tinha passado desde a chegada de Catarina. Durante esses dias, Lívia manteve distância da matriarca russa, mas o olhar curioso de Catarina ainda assombrava ela. A mansão fervilhava com os preparativos da grande festa. 50 dos nomes mais importantes da alta sociedade tinham sido convidados. Oficialmente era uma festa de boas-vindas para a matriarca russa. Mas Lívia sabia o verdadeiro motivo. Era a noite que Nikolai ia conhecer as possíveis candidatas à esposa, escolhidas por Clarice. O prazo estava acabando. Ele faria 33 anos em 2 meses. A cláusula do testamento do pai era clara. Ou casava antes dessa data, ou o controle da empresa passava para os tios russos. Lívia conferiu a aparência no espelhinho do banheiro dos funcionários. O uniforme preto e branco estava impecável, como Clarice exigia. Respirou fundo e foi para o salão principal, onde ia servir champanhe para os convidados. O salão estava deslumbrante. Lustres brilhavam no teto, flores brancas enfeitavam cada canto e uma pequena orquestra tocava música clássica. Era o tipo de elegância que o dinheiro comprava, mas que Lívia sabia que estava anos-luz da realidade dela. Os primeiros convidados começaram a chegar. Homens de terno caro e mulheres cobertas de joias preencheram o ambiente com conversas sobre negócios, viagens e investimentos. Lívia circulava entre eles como fantasma, oferecendo champanhe e sendo tratada como móvel. "Mais champanhe aqui!" gritou uma senhora gorda coberta de diamantes. Lívia se aproximou com a bandeja, mas a mulher nem olhou para ela quando pegou a taça. "Como eu estava dizendo", continuou falando com as amigas, "minha filha seria perfeita para o jovem Volkov. Estudou na Suíça, fala 4 idiomas." Lívia sabia que estava ouvindo as negociações matrimoniais, disfarçadas de conversa social. Nikolai era tratado como prêmio a ser conquistado, e ela sentia pena dele. Do outro lado do salão, Catarina estava sentada na cadeira de rodas, isolada num canto. Vestia um vestido azul marinho elegante, mas o rosto mostrava confusão e tristeza. Tentava chamar a atenção dos filhos, que estavam ocupados conversando com outros convidados e fingindo ser os donos da festa. Lívia observou Nikolai sendo apresentado a 3 jovens herdeiras diferentes, todas bonitas, todas ricas, todas interessadas na fortuna que ele representava, mas dava para ver nos olhos dele que não estava empolgado com nenhuma. "Lívia!" A voz de Clarice cortou o ar como chicote. Lívia se virou, quase derrubando a bandeja. "Sim, dona Clarice, você está se movendo que nem lesma. Os convidados estão com taça vazia. Desculpa, eu estava só perdendo tempo." Clarice se aproximou como predador cercando a presa. Lívia sentiu todos os olhos do salão se voltarem para elas. O volume das conversas diminuiu, até a orquestra pareceu tocar mais baixo. 3 anos trabalhando aqui e ainda age que nem amadora. Lívia tentou se afastar, mas Clarice seguiu, aumentando o tom de propósito. "Desculpa, dona Clarice, vou servir mais champanhe agora." "Vai nada, você já fez estrago suficiente." Foi aí que aconteceu. Na pressa de se afastar da fúria de Clarice, Lívia tropeçou na própria saia. A bandeja com 6 taças de cristal voou pelos ares, e o barulho do vidro se quebrando no chão ecoou pelo salão como tiro. A orquestra parou, como se até os violinos soubessem que ali havia crueldade demais para ser tocada. Clarice sorriu. Era exatamente o que estava esperando. "Incompetente!"
gritou, garantindo que todos ouvissem. No chão agora! Limpa essa bagunça! Eu posso pegar uma vassoura. Não! Com suas próprias mãos, limpa o chão onde você pertence. Lívia sentiu o rosto queimar de vergonha. 50 pessoas olhavam como se fosse espetáculo. Se ajoelhou no chão frio e começou a juntar os cacos com as mãos. Que horror! Murmurou uma convidada. Essa é a qualidade dos funcionários hoje em dia, disse outra. Alguns convidados viraram o rosto constrangidos. Outros abriram os celulares registrando como quem filma uma queda de cavalo. Lívia juntava os cacos um por um, sentindo os pedaços cortarem os dedos. Uma gota de sangue caiu no mármore branco, mas ela continuou limpando. Do outro lado do salão, Nicolai observava com o punho fechado. Deu um passo à frente, mas Clarice o encarou com aquele olhar que conhecia desde criança. O olhar que dizia, não se meta. Nicolai hesitou, como sempre. Então, cortando a humilhação e o silêncio constrangedor, uma voz idosa gritou em russo do outro lado do salão. Ostanovites, pomogite yei! Parem! Ajudem ela! Era Catarina. Ninguém entendeu, ninguém traduziu, ninguém se moveu, exceto ela. O grito de Catarina ainda ecoava no salão quando Lívia saiu correndo para o jardim. As lágrimas queimavam no rosto e ela não aguentava mais os olhares. Precisava sumir, se esconder, chorar longe de todo mundo. Se escondeu atrás das plantas grandes perto da piscina. Ali, ninguém ia ver ela se desfazendo. 3 anos aguentando humilhação, mas hoje tinha sido demais. Na frente de 50 pessoas. Filmada que nem animal de circo. Lívia encostou na parede fria e tentou respirar. Foi quando ouviu as vozes. 2 vozes falando em russo, vindas da área da piscina. Ela se abaixou mais, escondida atrás das folhagens. Victor e Dmitri caminhavam pela beira da piscina com taças na mão. O jeito relaxado deles mostrava que achavam que ninguém podia entender. Nakonetsto, disse Victor, levantando a taça. Finalmente. Segodnia poslednia noche, respondeu Dmitri. Hoje é a última noite. Zavtra mais Vobodny, completou Victor, e os dois riram baixinho. Amanhã estamos livres. Lívia sentiu o sangue gelar. Eles estavam falando da própria mãe. Dmitri tomou um gole e continuou. Staruka ostanetsa zdes, mai letin domoi. A velha fica aqui. Nós voamos para casa. Aivice dengue budut nashi, disse Victor, fazendo um brinde cruel. E todo o dinheiro vai ser nosso. Os dois bateram as taças e riram como se tivessem fechado o melhor negócio das vidas. Lívia ficou paralisada. Entendia cada palavra, cada tom frio, cada risada sem alma. Eles tinham trazido a mãe para o Brasil não para visita. Tinham trazido para se livrar dela, para deixar ela morrer sozinha enquanto eles voltavam para a Rússia com toda a herança. Clarice pomojetnam, disse Dmitri. Clarice vai nos ajudar. Da ona neliubit staruhu, Victor concordou. Ela não gosta da velha. Nikolai slabi, on nichego nis delayet. Nikolai é fraco, não vai fazer nada. Era traição de sangue, abandono planejado, e eles achavam que era engraçado. Victor olhou para o relógio e suspirou satisfeito. Tridnia imi v Moskve. 3 dias e estamos em Moscou. Bez problem, bez staruk, bez... Sem problemas, sem a velha, sem... A frase dele foi cortada por um grito que veio do salão. Um grito de dor que fez os dois pararem de rir. Era Catarina, e dessa vez ela estava gritando mais alto. Lívia correu de volta para o salão. O que viu a fez parar na entrada. Catarina se contorcia na cadeira de rodas, as mãos agarrando a barriga. O rosto estava vermelho de esforço e ela gritava em russo, mas ninguém entendia nada. Toalete, pomogite, banheiro, me ajudem, mne bolno, tô com dor. Os convidados se afastaram dela como se tivesse alguma doença. Alguns sussurravam entre si,
Outros fingiam que não viam nada e voltavam para os drinks. Ela tá tendo um ataque, disse uma mulher de vestido dourado. Coitada, deve ser demência, comentou outra. Alguém devia chamar alguém, falou um homem, mas sem sair do lugar. Um garçom desviou os olhos. Uma jovem herdeira saiu da fila do buffet, mas ninguém se aproximou. Nikolai apareceu correndo, o rosto preocupado. Vovó, o que está acontecendo? Ele se ajoelhou ao lado da cadeira, mas era óbvio que não entendia o que ela falava. Catarina segurou o braço dele, falando russo rápido e desesperado. Vinuk, Yanimogu. Neto, não aguento. Pomogimne. Me ajuda. Nikolai olhou em volta, perdido. Onde estão os tios dela? Saíram um pouco. Clarice apareceu ao lado dele. Disseram que é normal. Ela fica assim às vezes. Normal? Ela está sofrendo. É a idade, Nikolai. Não adianta se preocupar. No canto da sala, Victor apertava a taça e observava. Sabia que não podia mais fugir. Dmitri estava ao lado dele, tenso. Catarina continuava gritando, agora batendo os punhos na cadeira. Nikto ne ponimayet. Ninguém entende. Yau mirayu odina. Tô morrendo sozinha. Os gritos dela cortavam a música e as conversas, mas era como se ela fosse invisível. Um problema que alguém tinha esquecido de resolver. Lívia não aguentou mais. Saiu de trás da multidão e caminhou direto para a cadeira de rodas. Lívia se ajoelhou ao lado de Catarina na frente de todo mundo. A faxineira humilhada tinha voltado, e dessa vez não estava correndo. Mogu Pomosh? Posso ajudar? O silêncio foi total. A música parou. As conversas morreram. Até os garçons ficaram parados com as bandejas no ar. Catarina arregalou os olhos e ficou alguns segundos sem conseguir falar. Tai Govorch Poruski? Você fala russo? Da babushka. Sim, vovozinha. Lívia pegou as mãos trêmulas de Catarina nas suas. Um sorriso suave apareceu no rosto dela. Moi dedushka utilmenia. Meu avô me ensinou. Catarina segurou as mãos dela como se fosse salvação. As lágrimas ainda caíam, mas agora eram de alívio. Slava Bogu. Graças a Deus. Nakonets tuktoto ponimayet. Finalmente alguém entende. Lívia mostrou a pulseira escondida na manga. Ons casal, sto etos viajet menia es semiei. Ele disse que isso me conectaria com a família. Catarina olhou para a pulseira e quase desmaiou. Era igual a que ela usava quando nova. Exatamente igual. Boje moi, meu Deus, Takayaze. Igualzinha. O que você está fazendo? A voz de Clarice cortou o momento. Ela se aproximou com o rosto vermelho, olhando as duas como se tivessem cometido crime. Como você sabe o que ela quer? Minha sogra não fala português. Lívia se levantou devagar, mas não soltou a mão de Catarina. Eu falo russo. Um murmúrio percorreu o salão. 50 pessoas sussurrando ao mesmo tempo. Desde pequena. Meu avô me ensinou. Clarice ficou pálida. De repente, muita coisa fazia sentido. Os sussurros estranhos, o jeito diferente, a dignidade que ela nunca conseguiu quebrar. E o que ela estava falando? Perguntou Nikolai, se aproximando. Lívia olhou ao redor. Todos esperavam a resposta. Era a chance dela. Ela disse que está com dor e precisa de ajuda. Catarina apertou a mão dela e sussurrou. Skage Inhumoik Sinoviak. Conta sobre meus filhos. Lívia respirou fundo. Era agora ou nunca. E ela disse mais uma coisa. O salão ficou em silêncio total. Os filhos dela planejam abandonar ela aqui. O impacto foi como bomba no salão. Conversas explodiram, vozes se elevaram, pessoas se viraram umas para as outras chocadas. O quê? Nikolai procurou os tios com os olhos. Como assim abandonar? Perguntou um convidado. Que história é essa? Disse outro. Clarice tentou controlar a situação.
mas o pânico já estava no rosto dela. Ela deve ter entendido errado. A senhora Catarina está confusa. Ela não está confusa, Lívia disse firme. Ela ouviu os próprios filhos falando que vão embora amanhã e deixar ela aqui para sempre. Catarina confirmou em russo, as palavras saindo num jorro. Da, oni skazali nakonec-to svobodni. Sim, eles disseram finalmente livres. Oni koteli od menia izbavitsia. Queriam se livrar de mim. Lívia traduziu cada palavra. Ela diz que eles falaram finalmente livres, que queriam se livrar dela. Isso é mentira. Victor saiu do canto onde estava escondido, Dmitri atrás dele. Os dois se aproximaram com cara de quem tinha sido pego em flagrante. Nossa mãe tá delirando. A idade, né? Vocês não podem acreditar nessas fantasias. Mas Catarina não deixou barato. Se endireitou na cadeira e falou com força. Vi govorili u basseina, vocês falaram na piscina. Zavtra mai letim vi Moskvu. Amanhã voamos para Moscou. Staruka ostanetsa. A velha fica. A cara dos dois foi mudando de cor conforme Lívia traduzia. Ela ouviu vocês na piscina falando que amanhã voam para Moscou e a velha fica. É mal entendido. Victor tentou explicar. Ela entendeu errado. Catarina continuou, agora com lágrimas de raiva. E vis casali prudendi. E vocês falaram do dinheiro. Vse budet nasce. Tudo vai ser nosso. A tradução foi a gota d'água. E vocês falaram que todo o dinheiro ia ser de vocês. O salão virou um caos. Convidados gritavam, apontavam, alguns tiravam celulares. A elite adorava drama quando não era com eles. Quero um tradutor, gritou Nikolai. Agora! Victor e Dmitri se entreolharam. O plano perfeito estava desmoronando. Do meio da confusão, Clarice tentou uma última cartada. Isso não tem cabimento. Estão fazendo escândalo à toa. Catarina se virou para ela e perguntou em russo, a voz cortante. Taibila shastiu etogo? Você fazia parte disso? Clarice não entendeu, mas o tom deixou claro que não era elogio. E no meio de todo esse caos, Catarina segurou a mão de Lívia e disse algo que fez ela ficar pálida. Ya umirayu devotka. Tô morrendo, menina. O tradutor chegou em meia hora. Era um professor da universidade, conhecido da família, que falava russo fluente. Enquanto isso, a maioria dos convidados tinha ido embora, mas os íntimos ficaram para ver o final da história. Victor e Dmitri tentavam controlar a situação. É um mal-entendido. Nossa mãe mistura fantasia com realidade. A idade faz isso mesmo. Nikolai não queria saber de desculpa. Pediu para o tradutor se sentar ao lado de Catarina. Quero que repitam tudo o que ela falou. Palavra por palavra. O professor começou a conversar com ela em russo. A voz de Catarina saiu baixa no começo, mas foi ganhando força. Ela diz que os filhos a trouxeram para o Brasil, dizendo que era para conhecer a família. Mas o plano real era deixar ela aqui. Ouviu eles na piscina falando que finalmente estavam livres, que amanhã voltam para a Rússia sem ela, e que vão ficar com toda a herança. A cada frase, Victor e Dmitri ficavam mais desesperados. Isso não é verdade. Prove, disse Nikolai a voz fria. Como vou provar que ela está inventando? Não prove que ela está mentindo. Prove que vocês não falaram isso. Os dois se entreolharam sem resposta. O professor continuou. Ela diz que eles acham que ela não entende, mas entende cada palavra. Que riram dela, brindaram pela liberdade. E que Nikolai é fraco demais para fazer alguma coisa. Nikolai endurecia o rosto a cada palavra. Mais alguma coisa? O professor falou mais com Catarina. Ela respondeu baixinho, mas firme. Ela diz que está doente, câncer, poucos meses. O silêncio foi total. Veio para o Brasil porque queria conhecer família de verdade antes de morrer.
mas descobriu que os próprios filhos só queriam se livrar dela. E a única pessoa que mostrou carinho foi a jovem que fala russo. Catarina olhou para Lívia com carinho genuíno. Diz que ela tem o coração igual ao Vladimir, que é a neta que sempre quis ter. Victor tentou uma última defesa. Mesmo que a gente tenha falado essas coisas, foi só desabafo. Desabafo? Nikolai se levantou. Vocês estavam planejando abandonar uma mulher de 80 anos doente? Não é bem assim. É exatamente assim. Nikolai se virou para o professor. Pergunta o que ela quer fazer. O homem conversou com Catarina. Ela falou olhando para os filhos, depois para Lívia, depois para o neto. Ela não quer mais ver os filhos. Eles podem voltar para a Rússia agora, mas quer ficar aqui. Com Lívia cuidando dela, e com Nikolai, se ele quiser uma avó de verdade. Catarina estendeu uma mão para o neto e outra para Lívia. Vi moia semia? Vocês são minha família? Lívia não precisou de tradução. Da babushka, maivacha semia. Sim, vovozinha, somos sua família. Uma hora depois, Victor e Dmitri tinham sumido no primeiro táxi, levando só as malas e uma humilhação que iam carregar para o resto da vida. Os últimos convidados foram embora com muito o que contar. Lívia empurrava a cadeira de Catarina pelo corredor, indo para o banheiro que ela tanto precisava. Clarice tinha se trancado no quarto. A casa finalmente estava em paz. Spasibo de vodka, disse Catarina segurando a mão de Lívia. Obrigada, menina. Nezattu, babushka. De nada, vovozinha. No banheiro, Lívia ajudou Catarina com tudo o que precisava. Era o carinho que a velha senhora não recebia há anos. Quando terminaram, sentaram uma de frente para outra. Raskajite o dedushke, pediu Catarina. Me conta sobre o avô. Lívia contou sobre Ivan, sobre as tardes de russo, sobre as histórias que ele contava. Falou da dificuldade depois que ele morreu, de como veio trabalhar na mansão por desespero. Tri godas des, disse. Każdy dnia dumala uiti. 3 anos aqui. Todo dia pensava em ir embora. Pochemo ostalis. Por que ficou? Lívia tocou a pulseira. Dedushkas casal, stoeto mesto privedet que semie. Da vovô disse que esse lugar me levaria à família. Yadumala sto onoshi balsia. Achei que ele estava errado. No segodnya ya ponyala. Ongovoriuvas. Mas hoje entendi. Ele falava da senhora. Catarina sorriu através das lágrimas. Ya todje iskala semyu. Eu também procurava família. Moisinovia nikogda neliubilimenia. Meus filhos nunca me amaram. No vigovorite somnoi kakvinushka. Mas você fala comigo como neta. Lívia se ajoelhou ao lado da cadeira. Mojno yabudu vachei vinushkoi. Posso ser sua neta? Ayavachei babushkoi. E eu sua avó? As duas se abraçaram ali no banheiro. 2 mulheres que tinham se encontrado no meio da crueldade. Quando saíram, Nikolai estava esperando no corredor. O jeito dele de olhar era diferente. Tinha admiração ali. Queria pedir desculpa, disse baixinho. Pelos anos que fiquei calado, por não ter te defendido e por não ter visto o que minha avó estava passando. Lívia traduziu e Catarina respondeu algo que fez Nikolai sorrir. Ela disse que você não precisa pedir desculpa, que hoje mostrou ter o coração do seu pai e que está orgulhosa do neto que tem. Nikolai se aproximou e beijou a testa da avó. Spasibo, babushka. Obrigado, vovó. Era a primeira palavra em russo da vida dele. Catarina chorou de emoção. Quer que eu ensine russo para você? Lívia perguntou. Quero aprender tudo, sobre a família, sobre a Rússia. Ele parou, olhando para ela de um jeito diferente. Sobre você. Catarina observava com um sorriso sapiente. 80 anos de vida ensinam a reconhecer o amor. Lívia, disse em português, testando a língua. Obrigada. Era a primeira palavra em português que falava. Talvez fosse o começo de uma vida nova.
Do fim do corredor, uma sombra observava. Clarice tinha saído do quarto e via tudo com ódio nos olhos. Sua festa estava arruinada, seu controle sobre Nikolai ameaçado. Mas antes de voltar para o quarto, ela pegou o celular e discou um número. Alô, preciso de um favor. É sobre a velha russa e a faxineira. A guerra não tinha acabado. Tinha apenas mudado de estratégia. 2 semanas haviam passado desde a festa. A vida na mansão mudou completamente. Lívia não era mais só a faxineira. Agora cuidava de Catarina como família de verdade. E a velha senhora floresceu com o carinho. Toda madrugada, Lívia subia para o quarto dela com chá e remédios. Catarina sempre estava acordada, esperando ela chegar. Era o momento mais especial do dia das duas. Bom dia, vovozinha. Bom dia, minha querida. Como você dormiu? Melhor, sabendo que você está por perto. Lívia arrumava os travesseiros e ajudava com os remédios. Depois se sentava na poltrona ao lado da cama e as duas conversavam sobre tudo. Catarina contava histórias da juventude na Rússia. Falava das tradições, de como conheceu o marido, dos invernos rigorosos de Moscou. Lívia bebia cada palavra como se fosse ouro. Na Rússia, a gente diz que família não é sangue, é coração, disse Catarina numa manhã. Meus filhos têm meu sangue, mas não meu coração. Mas você tem meu coração. Foi numa dessas madrugadas que Nikolai apareceu na porta. Ele vinha subindo todo dia, curioso sobre as conversas que ouvia pelo corredor. Posso entrar? Claro, meu neto. Nikolai se sentou numa cadeira perto da cama. Ficava fascinado com as histórias que Catarina contava. Era como descobrir uma família que nunca soube que existia. Meu pai escrevia cartas para a senhora toda semana. Falava muito sobre o trabalho, sobre você e sobre uma funcionária especial que tinha na casa. Nikolai olhou para Lívia com surpresa. Ele falava de você? Dizia que ela era especial, que tinha uma dignidade que o dinheiro não podia comprar. Lívia ficou vermelha. Vladimir, o pai de Nikolai, reparava nela? Ele falava isso mesmo? Me disse na última carta, vovó, se acontecer alguma coisa comigo, cuida daquela menina. Ela merece coisa melhor. Nikolai ficou quieto. O pai já sabia que Clarice maltratava Lívia e queria que a avó cuidasse dela. Por isso a senhora veio ao Brasil? Em parte, mas também queria ver que tipo de homem Nikolai se tornaria. Nikolai engoliu seco. E o que a senhora achou? Catarina o olhou com carinho. Hoje vi um homem de verdade. Do corredor, uma sombra se afastou da porta. Clarice tinha ouvido toda a conversa e não gostou nada do que viu. No dia seguinte, Clarice atacou. Lívia mal tinha terminado o café da manhã quando foi chamada para o escritório. Senta aqui. O tom era cortante, perigoso. Lívia se sentou já sabendo que vinha tempestade. 3 anos você trabalha aqui. 3 anos eu te pago, te dou casa, comida, trabalho. Sim, dona Clarice. E é assim que você me agradece, se aproveitando de uma doente? Eu não tô me aproveitando. Tá sim. Clarice bateu a mão na mesa. Tá manipulando uma idosa confusa para tentar subir na vida. A senhora Catarina não tá confusa. Tem demência. E você, com essa historinha de falar russo, tá enchendo a cabeça dela de mentiras. Clarice se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Se continuar com essa farsa, eu acabo com sua vida. Lívia sentiu o sangue gelar. Como assim? Eu posso acabar com sua vida com uma denúncia. Manipulação de idoso, sei lá. Tem 1000 crimes que posso inventar. Clarice se aproximou da cadeira. E quando descobrirem que você não tem nem família, nem dinheiro para advogado, vai ver quem manda aqui. A senhora não pode... Posso sim, e vou fazer pior. Vou contar para todo mundo que você roubou joias da casa. Lívia arregalou os olhos. Eu nunca roubei nada.
Quem vai acreditar? Uma doméstica sem passado contra uma família rica e respeitada? Então é o seguinte, você para de encher o saco da minha sogra, para de conversar com ela, para de subir no quarto dela. E sobre o Nicolai, nem pense que ele vai olhar para você. E se eu não parar, aí você conhece a cadeia? Naquele momento bateram na porta. Entre. Nicolai abriu a porta, viu Lívia sentada e franziu o senho. Tô atrapalhando alguma coisa? Não. Só conversando sobre os afazeres da casa. Nicolai olhou para Lívia, que estava pálida e trêmula. Você tá bem? Tá sim, né, Lívia? Lívia assentiu sem conseguir falar. Então tá. Lívia, a gente conversa depois. Depois que ele saiu, Clarice se virou para Lívia. Viu? Ele nem desconfia de nada e vai continuar assim se você for esperta. Agora sai daqui. E lembra do que eu falei. Lívia saiu do escritório com as pernas bambas. As ameaças ecoavam na cabeça. Cadeia, polícia, acusações de roubo. Como ia explicar para Catarina que não podia mais conversar com ela? Naquela noite, Nicolai subiu para o quarto da avó como sempre. Mas quando chegou lá, só encontrou Catarina sozinha, olhando pela janela com expressão triste. Onde está a Lívia? Catarina suspirou. Ela não veio hoje. Acho que Clarice fez alguma coisa. Nicolai não precisou de mais explicação. O rosto da avó dizia tudo. O que aconteceu? Catarina contou como Lívia tinha subido rapidamente no final da tarde só para dizer que não podia mais vir conversar, que tinha muito trabalho. Mas vi medo nos olhos dela, medo e dor. Nicolai sentiu raiva crescendo no peito. Clarice tinha feito alguma coisa, ele tinha certeza. Vovó, a senhora pode me ensinar umas palavras em russo? Catarina sorriu surpresa. Claro! O que quer aprender? Como fala não tenha medo? Neboisa. E você é especial? Ti osobenaya. Nicolai repetiu as frases até decorar. Catarina o observava com um brilho no olho. Você está se apaixonando por ela. Não sei se é amor ainda, mas sei que ela é importante para mim. E para mim também. Ela salvou meu coração. Não quero perdê-la. Nem eu, vovó, nem eu. Na manhã seguinte, ele desceu para a cozinha bem cedo. Lívia estava lá, preparando o café, mas evitou olhar para ele. Bom dia. Bom dia, senhor Nicolai. Senhor Nicolai, desde quando você me chama assim? Lívia continuou mexendo no café sem responder. Lívia, olha para mim. Ela se virou devagar. Os olhos estavam vermelhos. Neboisa, ele disse em russo. Lívia arregalou os olhos. Você está aprendendo russo? Minha avó está me ensinando, e ela me contou que você não foi mais conversar com ela. Lívia desviou o olhar. Tenho muito trabalho. Trabalho ou medo da Clarice? O nome da madrasta fez Lívia estremecer. Não sei do que você está falando. Sei sim, ela te ameaçou, não foi? Lívia não respondeu, mas o silêncio confirmou tudo. Tai Ozobenaya, disse. Não deixa ela te intimidar. É mais complicado que isso. Por quê? Porque ela tem poder, e eu não tenho nada. Tem sim, tem a gente. Lívia olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Vocês não podem me proteger de tudo. Posso tentar. Naquele momento, Clarice entrou na cozinha como um furacão. Nicolai, o que você está fazendo aqui? Conversando. Com a funcionária. Desde quando você conversa com funcionário na cozinha? Desde sempre, Clarice. Essa é minha casa. E eu administro ela. Não mais. O tom de Nicolai era diferente. Firme. Determinado. Como não mais? Você ouviu. Não administra mais nada aqui. Você não pode. Posso sim, e vou. Pela primeira vez na vida, Nicolai tinha se imposto. E Lívia viu nele o homem que ele sempre podia ter sido. 3 dias depois, Clarice contra-atacou e trouxe reforços. Lívia estava arrumando a sala quando ouviu carros chegando.
Pela janela, viu 2 limousines pretas parando na entrada. "Lívia!" Clarice gritou. "Vem aqui!" Uma mulher saiu da primeira limousine. Era linda, elegante, coberta de joias caras. Atrás dela, um homem mais velho de terno impecável. "Lívia, essa é Valentina Moraes e o pai dela, Dr. Moraes." Valentina olhou para Lívia de cima a baixo, como se estivesse vendo um inseto. "Essa é a funcionária que você mencionou?" "Parece que sim," ele respondeu com desprezo. "Lívia, a Valentina veio passar uns dias aqui. Ela vai ser a esposa do Nicolai." Lívia sentiu o chão sumir. "Esposa? Ainda não oficialmente." Valentina sorriu cruel. "Mas não demora. O casamento já está acertado", disse Dr. Moraes. "Só falta assinar os papéis." Naquele momento, Nicolai desceu a escada. Quando viu Valentina, o rosto fechou. "O que ela está fazendo aqui? Que educação é essa? Valentina é nossa convidada. Convidada que eu não convidei." "Oi, querido." Valentina tentou beijar o rosto dele. Nicolai se afastou. "Clarice, conversa comigo. Agora. Primeiro receba nossos convidados." "Não, primeiro você me explica por que trouxe ela aqui." Dr. Moraes se adiantou. "Jovem, o casamento já foi acertado entre as famílias." "Que casamento? Eu não acertei nada." "Sua madrasta tem procuração para decidir até você completar 33 anos. Lívia assistia tudo em silêncio, o coração se despedaçando. "Procuração?" Nicolai se virou para Clarice. "Que procuração?" "A que seu pai assinou, para caso você não conseguisse se responsabilizar sozinho." "E quem disse que eu não consigo?" "Você mesmo provou. 32 anos e ainda não se casou." Valentina se meteu. "Mas isso vai mudar agora, né, querido? Vamos formar uma família linda. Não vamos formar nada." "Ah, não seja tímido. Já estou até pensando no vestido." "Então pensa em outro noivo também." O rosto de Valentina se contorceu. "Como você ousa?" "Como eu ouso? É minha vida." Clarice percebeu que estava perdendo o controle. "Para de fazer escândalo na frente das visitas." "Escândalo? Você trouxe uma estranha dizendo que é minha noiva." "Ela não é estranha. Vocês já se conhecem." "Conhecer não é querer casar." Valentina explodiu. "Você vai se arrepender. Minha família tem influência." "Ótimo. Usa para arranjar outro marido. Grosso, ingrato." Ela se virou para Lívia com ódio. "E você, não pense que não sei o que está rolando." "Valentina, deixa a funcionária fora disso." Clarice tentou conter. "Funcionária? Ela é mais que funcionária." Apontou para Lívia. "É por causa dela que ele não quer se casar comigo." O silêncio foi pesado, muito pesado. Nicolai olhou para Lívia, depois para Valentina, e pela primeira vez falou a verdade. "Talvez seja mesmo." A bomba explodiu no meio da sala. Valentina ficou branca, Dr. Moraes vermelho, Clarice tremeu de raiva. "O que você disse?" Clarice conseguiu perguntar. "Você ouviu?" "Você tá louco?" Valentina gritou. "Escolher uma empregada em vez de mim?" "Não escolhi ninguém ainda, mas se tivesse que escolher..." Ele olhou para Lívia com ternura. "Escolheria alguém que cuida da minha avó porque ama, não porque quer alguma coisa." "Isso é ridículo!" Dr. Moraes explodiu. "O que é ridículo é vocês pensarem que podem decidir minha vida." Clarice tentou uma última cartada. "Nicolai, você sabe a consequência disso, né?" "Que consequência? Se não se casar até os 33 anos, perde o controle da empresa." "Então eu caso." "Com quem? Com ela?" Clarice apontou para Lívia. "Ele vai jogar fora o nome Volkov para viver com uma doméstica sem passado?" "Com quem eu quiser." Naquele momento, uma voz fraca veio da escada. "O que está acontecendo aqui?" Era Catarina, descendo devagar na cadeira de rodas. "Vovó, a senhora não devia ter descido sozinha. Ouvi gritaria.
Catarina olhou para Valentina e Dr. Moraes com desprezo, depois perguntou para Lívia: quem são essas pessoas? Nicolai explicou a situação. Catarina ouviu tudo, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando ele terminou, ela falou: eu conhecia sobre a procuração. Vladimir me contou antes de morrer. Mas ele também deixou uma carta que só eu tenho. Clarice ficou pálida. Que carta? Nunca vi carta nenhuma. Guardei a carta esperando o momento certo, e esse momento chegou. Catarina tirou um envelope amarelado de dentro da blusa. Com mãos trêmulas, entregou para Nicolai. Carta do seu pai. Nicolai abriu e leu em voz alta. Se meu filho encontrar uma mulher que ame nossa família mais que nosso dinheiro, que cuide de minha mãe como filha, que tenha dignidade acima de ambição, então ele tem minha bênção para casar com quem quiser. E a procuração fica sem efeito. Clarice tentou pegar a carta. Isso pode ser falsificação. Não pode não, Dr. Moraes disse, reconhecendo a letra. Eu conhecia Vladimir. Essa é a letra dele. Valentina explodiu. Isso é armação. Ninguém armou nada, Nicolai disse calmamente. Meu pai só conhecia bem o caráter das pessoas. Catarina sorriu. Seu pai sempre soube que Lívia era especial. A família não é sangue, é escolha. E eu escolho Lívia como neta, e torço para que você escolha ela como esposa. Nicolai se ajoelhou ao lado da avó. Eu escolho o amor, vovó, eu escolho ela. Catarina segurou a mão de Lívia também, minha família. Valentina e o pai saíram bufando, prometendo vingança. Clarice subiu para o quarto batendo os pés. Ali na sala, os três se abraçaram. Uma família que se escolheu. Mas Lívia sabia que a guerra estava longe de acabar. 2 semanas depois, a vida parecia finalmente em paz. Nicolai assumiu os negócios, Catarina estava mais forte, e Lívia começava a acreditar que podia ser feliz. Mas Clarice não tinha desistido, só mudou de estratégia. Lívia, querida, ela disse numa manhã, entrando na cozinha com um sorriso falso. Você podia levar esse chá para minha sogra? Lívia olhou desconfiada para a bandeja. Clarice nunca tinha sido gentil e agora estava chamando de querida. Que tipo de chá? Camomila, pro nervosismo, o médico recomendou. Que médico? O geriatra que veio ontem. Você não estava aqui. Era verdade. Lívia tinha saído para comprar remédios. Tá bom, vou levar. Clarice sorriu satisfeita. Obrigada, querida. Você é um anjo. Lívia subiu com a bandeja, mas alguma coisa incomodava. Clarice, sendo gentil, era perigoso. Bom dia, vovozinha. Bom dia, minha querida. O que é isso? Chá de camomila. Clarice disse que o médico recomendou. Catarina fez cara estranha. Ontem não veio médico nenhum. Lívia parou com a xícara no ar. Como não veio? Estive aqui o dia todo, ninguém veio. Então por que ela disse? As duas se entreolharam. Catarina pegou a xícara e cheirou. Cheiro estranho. Não beba, Lívia disse, tirando da mão dela. Acho que Clarice está tentando me fazer mal. Lívia sentiu um frio na barriga. A senhora acha que ela botou alguma coisa no chá? Não sei, mas não confio nela. Lívia guardou o chá numa garrafinha e escondeu no armário. Vou ver se consigo analisar isso. Tenha cuidado, ela é perigosa. Durante os próximos dias, Clarice apareceu toda manhã com chá diferente. Sempre com desculpas. Para digestão, para o sono, para circulação. E toda manhã, Lívia jogava fora e fingia que Catarina tinha tomado. Mas depois de uma semana, Catarina começou a se queixar. Me sinto fraca. A cabeça está rodando. Quando começou? Alguns dias atrás. Lívia franziu o senho. Catarina não estava tomando o chá, mas mesmo assim estava passando mal. Foi aí que percebeu. O açúcar. Clarice tinha começado a trazer açúcar especial, dizendo que era para diabéticos. Vovozinha,
Não use mais esse açúcar. Use só o comum. Por quê? Porque acho que o problema não é só o chá. Naquela noite, Lívia desceu para a cozinha de madrugada e procurou nos armários de Clarice. No fundo de uma gaveta, encontrou um frasco pequeno com pó branco. O rótulo dizia: sedativo suave. Mas tinham várias marcas no vidro, como se tivesse sido usado muitas vezes. Lívia guardou uma amostra e botou tudo de volta. No dia seguinte, levou numa farmácia longe da mansão. Moça, isso aqui não é sedativo suave, não, o farmacêutico disse. É um composto que causa fraqueza e confusão mental. Usado em doses pequenas por muito tempo, simula demência. Lívia sentiu o mundo desabar. Clarice estava tentando fazer Catarina parecer louca. Lívia voltou para a mansão com as provas na bolsa e o coração disparado. Clarice estava tentando envenenar Catarina devagar, fazendo parecer deterioração natural da idade. Subiu correndo para o quarto da avó e contou tudo. Eu desconfiava, disse Catarina, surpreendentemente calma. Na Rússia já tive inimigos por causa do dinheiro, mas sempre fui mais esperta que eles. O que a senhora quer fazer? Vamos deixar ela se entregar sozinha. Como? Você vai contar para ela que estou passando muito mal. Que os remédios não estão funcionando. Lívia arregalou os olhos. E aí? Aí ela vai ficar ansiosa, vai querer acelerar as coisas. E quando acelerar, vai cometer erro. Mas isso é perigoso. Só se tomarmos o que ela trouxer. Mas não vamos tomar. Catarina segurou a mão de Lívia. Confie em mim, conheço bem gente gananciosa. No dia seguinte, Lívia desceu para a cozinha com cara de quem não tinha dormido. Bom dia, dona Clarice. Bom dia. Como tá minha sogra? Não muito bem. Passou a noite toda agitada. Os olhos de Clarice brilharam com interesse mal disfarçado. Agitada como? Falando sozinha, confundindo as coisas. Chamando o nome do marido. Deve ser a idade mesmo. O que me preocupa é que ela está piorando rápido. Piorando? Ontem ela não conseguiu nem levantar da cama sozinha. Clarice mal conseguia esconder o sorriso. Coitada, pelo menos não vai sofrer muito mais. Eu preparei o chá dela. Pode subir? Claro. E Lívia? Clarice pegou um frasco novo. Bota umas gotinhas disso também, é para fortalecer. Lívia pegou o frasco, sabendo muito bem que não era para fortalecer. Quantas gotas? Umas 5. Vai fazer bem para ela. Subindo a escada, Lívia sentiu náusea. 5 gotas do que tinha no frasco podiam matar Catarina em poucas horas. Como foi? Perguntou Catarina. Ela mordeu a isca e trouxe isso aqui. Lívia mostrou o frasco. Catarina fez cara de nojo. Deve ser concentrado. Ela quer terminar logo. A senhora tem certeza que isso vai dar certo? Tenho. Amanhã vamos ter todas as provas que precisamos. Na manhã seguinte, Lívia desceu com cara de desespero total. Encontrou Clarice tomando café, lendo o jornal. Dona Clarice, a senhora precisa subir. O que aconteceu agora? A senhora Catarina está muito mal. Não consegue nem falar direito? Clarice se levantou, fingindo preocupação. Como assim não consegue falar? Tá confusa, falando coisas sem sentido. Acho que pode ser o fim. Chamou o médico? Vou chamar agora. Mas a senhora quer ver ela primeiro? Claro, vamos subir. Elas subiram juntas. No quarto, Catarina estava deitada, fingindo estar muito fraca. Sogra, como você está se sentindo? Catarina olhou para Clarice e murmurou algo incompreensível. O que ela falou? Perguntou Clarice. Não consegui entender. Ela está assim desde cedo. Clarice se aproximou da cama, observando Catarina com atenção. Por dentro, estava comemorando. Deve ser mesmo o fim, coitada. Vou ligar para o Dr. Santos. Pode ligar, mas acho que não vai adiantar muito. Lívia desceu para telefonar.
Meia hora depois, Dr. Santos chegou e subiu direto para o quarto. Como ela tá, doutor? Perguntou Clarice quando ele desceu. Estável, mas preciso fazer alguns exames. Que tipo de exames? Exame de sangue. Tem alguns sintomas estranhos. Clarice ficou tensa. Estranhos como? Sintomas que podem indicar intoxicação. Intoxicação? Por quê? Não sei ainda, por isso preciso dos exames. Dr. Santos se virou para Lívia. Você pode me mostrar todos os medicamentos que ela tem tomado? Claro, doutor. Lívia trouxe uma bandeja com vários frascos. Dr. Santos examinou um por um. Este aqui não é medicamento, disse, pegando o frasco que Clarice tinha dado. Como não é? Perguntou Clarice. É um sedativo muito forte. Quem deu isso para ela? Clarice ficou pálida. Eu pensei que fosse vitamina. Vitamina? 5 gotas disso podem matar uma pessoa idosa. O silêncio na sala foi pesado. Vou levar isso para o laboratório, disse Dr. Santos, e vou chamar a polícia. Polícia? Clarice começou a tremer. Tentativa de envenenamento é crime grave. Naquele momento, passos desceram a escada. Era Nicolai, que tinha ouvido a conversa toda. Doutor, o que o senhor acabou de dizer? Sua madrasta deu um sedativo mortal para sua avó. Nicolai se virou para Clarice, os olhos cheios de raiva fria. Você tentou matar minha avó? Não, foi um engano. Engano? Você sabia exatamente o que estava fazendo. Dr. Santos já estava discando para o celular. Alô? Preciso de uma viatura aqui. Enquanto esperavam a polícia, Dr. Santos subiu para examinar Catarina melhor. Desceu 20 minutos depois com cara séria. Como ela tá? Perguntou Nicolai. Bem melhor do que esperava. Na verdade, ela tá perfeitamente lúcida. Como assim? Ela quer falar com vocês. Disse que tem uma coisa importante para mostrar. Dani subiram todos para o quarto. Catarina estava sentada na cama completamente alerta. Vovó, que bom que a senhora está melhor. Eu sempre estive bem, meu neto. Só estava fingindo. Fingindo? Para pegar Clarice em flagrante. Catarina abriu a gaveta da mesa e tirou um gravador pequeno. O que é isso? Perguntou Nicolai. Todas as conversas que tive com sua madrasta nos últimos 2 meses. Clarice ficou branca. Isso não é legal. Você não pode gravar as pessoas. Posso sim. Na minha própria casa. Catarina apertou o play. A voz de Clarice saiu clara. Toma esse chá. Vai te fazer bem. Que bem. Vai te ajudar a parar de incomodar todo mundo. A gravação continuou. Você sabe que ninguém aqui gosta de você, né? Meu neto me ama. Seu neto tem pena de você. Todo mundo tem. Nicolai escutava com um horror. Clarice tinha maltratado a avó por meses. Tem mais, disse Catarina, avançando a fita. Se você morrer logo, pelo menos para de ser um peso. Clarice? É verdade. Até o Nicolai já está cansado de você. Isso não é verdade. É sim, ele me disse que queria que você voltasse para a Rússia. Eu nunca disse isso. Nicolai explodiu. Nunca. Dr. Santos balançou a cabeça. Isso é abuso psicológico sistemático. E tem a melhor parte, disse Catarina. A última gravação era do dia anterior. Toma todo o remédio de uma vez. Vai te fazer bem. Tô me sentindo estranha depois que comecei a tomar. É normal. Logo você não vai se sentir mais nada. Naquele momento a campainha tocou. Era a polícia. 2 policiais subiram para o quarto depois de Dr. Santos explicar a situação. Senhora Clarice Volkov, sou eu. A senhora tem o direito de permanecer calada. Esperem, posso explicar. Pode explicar na delegacia. Enquanto Clarice era algemada, ela gritava: Nicolai, não deixa eles me levarem. Eu cuidei de você. Você me intimidou a vida toda, ele respondeu. E agora tentou matar minha avó. Eu não tentei matar ninguém. As gravações provam o contrário. Clarice foi levada sob os olhares de alguns vizinhos curiosos que tinham se ajuntado na porta.
A humilhação era pública e completa. Quando a casa ficou em silêncio, Nikolai se virou para a avó. Por que a senhora não me contou antes que ela tratava a senhora assim? Porque você precisava descobrir sozinho que tipo de homem queria ser. E descobri? Hoje você se tornou o homem que seu pai esperava. Uma semana depois, com Clarice presa aguardando o julgamento, a vida na mansão era completamente diferente. Mas Lívia estava confusa sobre qual era seu lugar nessa nova realidade. Ela e Nikolai caminhavam pelo jardim numa tarde de domingo. Ele parecia querer falar algo importante. Lívia, preciso conversar com você. Sobre o quê? Sobre nós, sobre o futuro. Eles se sentaram no mesmo banco onde ela tinha chorado no dia da festa. Minha avó quer fazer mudanças no testamento dela. E que tipo de mudanças? Ela quer deixar parte da herança russa para você. Lívia franziu o senho. Para mim? Por quê? Porque você salvou a vida dela. E porque ela te ama como neta. Mas eu não quero herança. Não é só isso. Tem uma condição. Lívia o olhou desconfiada. Que condição? Ela só vai fazer isso se você casar comigo. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Casar? Eu sei que parece loucura, mas o quê? Mas sinto que você é a pessoa que sempre procurei. Lívia se levantou do banco devagar. Precisou de um momento para processar o que estava ouvindo. Nikolai, você é um homem bom, mas não posso casar com você. Por quê? Porque não seria pelos motivos certos. Como assim? Sua avó está fazendo isso porque se sente grata, e você está pedindo porque ela quer, não porque realmente me ama. Isso não é verdade. É sim, eu sou a faxineira que salvou a vovozinha rica. É uma história bonita, mas não é amor de verdade. Nikolai se levantou também. E se fosse amor de verdade? Aí você saberia, sem sua avó precisar colocar condição no testamento. Lívia começou a caminhar de volta para casa. Lívia, espera. Não, Nikolai. Obrigada pela oferta, mas não posso aceitar. E vai fazer o quê? Vou sair daqui. Para onde? Não sei ainda. Mas não posso ficar sendo a funcionária que virou parte da família por pena. Não é pena. É sim. E eu tenho dignidade demais para aceitar caridade disfarçada de amor. Naquela tarde, Lívia fez as malas. Catarina tentou convencê-la a ficar, mas ela já tinha decidido. Você é minha neta do coração, disse a idosa chorando. E a senhora é minha avó para sempre, mas preciso viver minha própria vida. Onde você vai ficar? Numa pensão por enquanto, até achar outro trabalho. Meu neto te ama de verdade. Ele ama a ideia de mim. É diferente. Lívia beijou a testa de Catarina e desceu com a mala. Nikolai estava esperando na porta com um envelope. Não vai me convencer a mudar de ideia, disse antes que ele falasse. Eu sei. Então por que está aí? Para te dar isso, 3 anos de salário mais indenização. Eu não quero seu dinheiro. É seu. Pelo trabalho que você fez aqui. Lívia pegou o envelope sem abrir. Obrigada. Lívia, tchau, Nikolai. Ela saiu pela porta da frente da mansão. Pela primeira vez em 3 anos como visitante, não como funcionária. Mas mesmo assim, saiu. 3 semanas depois, Lívia trabalhava numa pequena loja de roupas no centro da cidade. O salário era menor, mas a dignidade era maior. Estava arrumando uns vestidos quando a dona da loja apareceu. Lívia, tem um rapaz aqui querendo falar com você. Que rapaz? Não disse o nome, mas parece gente fina. Lívia saiu dos fundos e ficou surpresa. Era Nikolai, mas ele estava diferente. Jeans e camiseta simples, nada de terno caro. O que você está fazendo aqui? Vim te ver. Não tem nada para ver. Tem sim. Posso conversar com você? Lívia olhou para o relógio. Tenho 15 minutos de pausa.
Eles saíram e se sentaram num banco da praça, em frente. Como você me achou? Procurei em várias lojas. Não foi fácil. Por quê? Porque precisava te pedir desculpa. Desculpa por quê? Por ter pedido você em casamento pelos motivos errados. Lívia o olhou, surpresa. Não entendo. Você tinha razão. Eu pedi porque minha avó queria, porque parecia a coisa certa. E agora? Agora quero te pedir de novo, mas pelos motivos certos. Que motivos? Nicolai respirou fundo. Porque acordo todo dia pensando em você. Porque a casa tá vazia sem você. Porque minha avó chora toda noite perguntando quando você vai voltar. Isso ainda é por pena. Não, é porque eu te amo. As palavras ficaram no ar entre eles. Lívia sentiu o coração acelerar, mas se controlou. Como você sabe que me ama? Porque renunciei à herança da minha avó. E o quê? Falei para ela que não quero condição de casamento, que se você quiser casar comigo vai ser por amor, não por obrigação. E ela concordou? Concordou e mudou o testamento. Agora você herda uma parte, case comigo ou não. Lívia ficou em silêncio, processando. Lívia, eu não sou mais o homem passivo que você conheceu. Aprendi a lutar pelo que quero. E o que você quer? Você, só você. Sem condições, sem pressão da sua avó, sem nada. Só porque eu te amo e quero dividir minha vida com você. Pela primeira vez, Lívia viu sinceridade total nos olhos dele. E se eu disser não? Aí eu vou embora e vou continuar te amando de longe. E sua avó? Minha avó quer que você seja feliz, com ou sem mim. Lívia o estudou por um longo momento. Viu que ele tinha mudado mesmo. Que estava ali não pelo que a avó queria, mas pelo que ele sentia. Nicolai, sim? Me pergunta de novo. O quê? Me pergunta de novo, do jeito certo. Nicolai se ajoelhou ali mesmo no meio da praça, sem se importar com quem estava vendo. Lívia Costa, você quer casar comigo? Por quê? Porque eu te amo, porque você me ensinou a ser homem de verdade, porque não consigo imaginar minha vida sem você. Lívia sorriu pela primeira vez em semanas. Levanta daí, bobo, claro que aceito. 2 meses depois, a mansão dos Volkov se preparava para um casamento. Não a festa pomposa que Clarice tinha planejado um dia, mas uma cerimônia íntima no jardim. Lívia estava no quarto de Catarina, se arrumando. Tinha escolhido um vestido simples e branco, sem exageros. Você tá linda, minha neta. Obrigada, vovozinha. Catarina estava sentada na cadeira, observando Lívia se arrumar. Nos últimos meses, elas tinham se tornado ainda mais próximas. Tenho uma coisa para te dar. O que é? Catarina abriu uma caixinha antiga e tirou uma pulseira de prata. Era parecida com a que Lívia usava, mas mais elaborada. Essa era minha quando me casei. Quero que você use hoje. Vovozinha, não posso aceitar. Pode sim, é tradição na nossa família. A avó sempre dá alguma coisa para a neta no dia do casamento. Catarina colocou a pulseira no outro pulso de Lívia. Agora ela tinha 2, a do avô Ivan e a da avó Catarina. Pronto, agora você tem as 2 famílias com você. Lívia se olhou no espelho. As 2 pulseiras brilhavam no sol da manhã. Vovozinha, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que a senhora fez tudo isso? Me ajudou, me defendeu, mudou o testamento? Catarina sorriu com carinho. Porque quando vi você falando russo comigo naquela noite, soube que tinha encontrado minha família de verdade. Família não é só quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto. E eu escolhi você desde o primeiro dia. As 2 se abraçaram emocionadas. Tá na hora, disse uma voz na porta. Era Nicolai, vestido de terno simples, mas elegante. O noivo não pode ver a noiva antes do casamento, disse Lívia. Vim buscar minha avó. Ela tem uma função especial hoje. Que função? Ela vai te levar até o altar. Lívia olhou para Catarina, surpresa.
A senhora? Quem mais? Sou sua família. Mas a senhora está na cadeira de rodas. E daí? Vou te levar do meu jeito. Do jardim já vinham vozes e música suave. Cerca de 20 pessoas tinham vindo. Amigos de Nicolai, alguns vizinhos, funcionários da empresa. Gente que importava de verdade. Pronta? Perguntou Catarina. Pronta. O jardim estava simples e bonito. Cadeiras de madeira em semicírculo, flores brancas enfeitando tudo, um pequeno altar improvisado perto das roseiras. O padre esperava sorrindo. Do outro lado, Nicolai ajeitava o paletó, nervoso. Catarina posicionou a cadeira de rodas na entrada do jardim. Lívia se colocou atrás e começou a empurrá-la devagar pelo caminho de pétalas. Era um quadro tocante, a neta cuidando da avó até no próprio casamento. Os convidados se levantaram. Alguns limparam lágrimas dos olhos. Quando chegaram perto do altar, Catarina segurou as mãos dos dois. Cuidem um do outro como cuidaram de mim. Vamos, vovó, disse Nicolai, beijando a testa dela. O padre começou a cerimônia. Quando chegou na hora dos votos, Nicolai falou primeiro. Lívia, você me ensinou que amor de verdade não é posse, é escolha. Todo dia eu escolho você. E vou continuar escolhendo pelo resto da vida. Lívia enxugou uma lágrima antes de responder. Nicolai, você me ensinou que eu mereço ser amada pelo que sou, não pelo que posso dar. Prometo te amar com a mesma sinceridade que você me mostrou. Podem se beijar. Eles se beijaram no meio do jardim, com Catarina aplaudindo da cadeira e os convidados se emocionando. Depois da cerimônia, enquanto todos conversavam e comiam, Catarina chamou os dois para um canto reservado. Tenho uma última surpresa. O que é, vovó? Comprei a casa do lado para vocês. Como assim? Para vocês morarem. Pertinho o suficiente para eu não sentir falta, mas longe o suficiente para vocês terem privacidade. Lívia riu. A senhora nunca vai parar de cuidar da gente, vai? Nunca. É para isso que servem as avós verdadeiras. Catarina olhou para os dois com os olhos brilhando. Agora tenho a família que sempre quis. E vocês têm o amor que merecem. Nicolai se ajoelhou ao lado da cadeira e beijou a testa da avó com ternura. Obrigado por tudo, vovó. Por me ensinar a ser homem. Por trazer a Lívia para a nossa vida. Obrigado por me dar uma família de verdade. Catarina segurou o rosto do neto nas mãos trêmulas. Seu pai estaria orgulhoso do homem que você se tornou. Ela se virou para Lívia. E você, minha neta querida, obrigada por me dar os melhores meses da minha vida. Obrigada por me mostrar o que é ter uma família. Sejam felizes. É tudo que uma avó pode pedir. O sol estava se pondo quando a festa começou a terminar. Os convidados foram embora com sorrisos e bênçãos, deixando só a família nova no jardim silencioso. Nicolai, Lívia e Catarina ficaram sentados perto das flores, aproveitando os últimos raios de sol. Vovozinha, quer que a gente leve a senhora para o quarto? Perguntou Lívia. Ainda não, quero ficar aqui mais um pouco. Tá cansada? Não. Tô completa. Catarina olhou para o céu que ganhava tons de laranja e rosa. Sabem, quando vim para o Brasil, achei que ia morrer sozinha, abandonada pelos filhos, longe de casa. Mas em vez disso, encontrei uma família melhor que qualquer uma que o sangue podia me dar. E agora posso partir em paz. Não fala assim, disse Nicolai. Não é tristeza, meu neto, é gratidão. Gratidão por ter encontrado vocês, por ter visto o amor nascer, por ter sido parte dessa história. Catarina respirou fundo, sentindo a brisa suave da tarde. Se um dia eu partir, lembrem que morro sorrindo, porque vi meu neto virar homem, porque ganhei uma neta do coração, porque o amor venceu a maldade, e porque a família que escolhemos é sempre mais forte que a que herdamos.
Lívia segurou a mão de Catarina, sentindo como ela estava frágil, mas em paz. A senhora vai ficar conosco ainda por muito tempo. O tempo que Deus quiser, minha filha. Mas quando chegar a hora, vou partir feliz, sabendo que deixo vocês dois juntos, se amando, cuidando um do outro. O céu foi escurecendo devagar. As primeiras estrelas começaram a aparecer. Vamos entrar? Sugeriu Nicolai. Vamos, concordou Catarina. Mas amanhã quero que me contem como foi a primeira noite de casados. Vovó, Lívia ficou vermelha. O quê? Sou velha, não sou morta. Os três riram juntos, caminhando de volta para casa. Uma família que se escolheu, que lutou, que venceu. E no jardim, as flores continuaram perfumando o ar, testemunhas silenciosas de uma história de amor que começou com humilhação e terminou com redenção. Uma história que provava que, às vezes, as melhores famílias são aquelas que encontramos quando menos esperamos, e que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de florescer, mesmo nos terrenos mais difíceis. Gostou dessa história? O que você faria com a madrasta no lugar de Nicolai? Me conta aqui nos comentários. Até a próxima história.